Doutor Adriano, escola de samba pode homenagear políticos em ano eleitoral? Boa noite. Boa noite, Leandro, doutora Marina. Olha, tem dois aspectos aí. Um que a doutora Marina colocou, que seria sobre a propaganda eleitoral. Aí, como se seria ou não um caso de uma propaganda antecipada. E aí, a legislação e a própria jurisprudência permite que você, como pré-candidato, desde que não haja pedido de votos, enfim, ou uma expressa campanha por um determinado mandato eletivo, você até poderia fazer sem configurar uma propaganda eleitoral antecipada, a condição de pré-candidato. Isso é uma coisa. Outra coisa é a possibilidade de haver, antes do processo eleitoral, abuso de poder econômico ou abuso de poder político. Aí é que nós entramos no campo próprio. Nós estamos falando de uma escola de samba que vai receber recursos públicos, estima-se que só da Embratur aí por volta de 12 milhões de reais, portanto, recursos do governo federal, do orçamento federal, do erário, para que uma escola faça uma propaganda, de certo modo ou por outra, uma manifestação em favor daquele que vai ser eventualmente candidato. Temos aí o fechamento de um circuito. O governo federal, através de uma agência sua, injeta recursos públicos numa escola, e essa escola devolve esses recursos em termos de promoção pessoal do agente público, no caso, o presidente. Isso quebra o princípio da impessoalidade, isso configura desvio de finalidade, e numa campanha eleitoral, num período eleitoral, no ano eleitoral, com muito maior gravidade. Porque nós estamos diante, Leandro e doutora Mariana, de um evento massivo, é um evento de grande repercussão. E não só no próprio carnaval, como nos cortes em redes sociais e na utilização disso, portanto, em campanha. A questão de transparência diz respeito à utilização do recurso público. E aí é uma prestação de contas que a escola de samba que recebe vai fazer a Ematur, a Embratur ou o que for. O Tribunal de Contas da União, inclusive o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, já questionou o desvio de finalidade desses recursos para este fim. E ainda não houve uma negativa de liminar, mas essa matéria vai ser julgada no mérito adiante. Esses partidos políticos que questionaram, salvo engano, o Partido Novo, questiona justamente a questão da propaganda eleitoral. Mas eu vou mais adiante. A questão aqui diz respeito a um abuso de poder econômico, ou seja, aos recursos que são utilizados em um evento massivo, com divulgação pela imprensa, com transmissão ao vivo e, portanto, com a ampla divulgação do nome do candidato, que é agente público. E este evento, ao receber recursos públicos do governo federal, como eu disse, fecha um circuito. E esse fechamento do circuito soma-se à questão da massividade do evento. É preciso lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Leandro, teve a sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa daquele evento do 7 de setembro, em que se disse que utilizou-se também recursos públicos fazendo um cavalamento entre o evento do 7 de setembro e o da propaganda eleitoral e do evento eleitoral, que eram separados. Ainda assim, o TSE utilizou esse cavalamento, essa proximidade como utilização de recursos públicos em um evento que simbolicamente era público, com finalidade eleitoral. Aqui é ainda mais grave, porque é um evento televisionado de grande repercussão num carnaval que é um evento muito popular. É preciso fazer uma distinção para vocês que estão nos assistindo. A doutora Marina fala sobre a questão do pedido de voto. Isso só é relevante para uma questão do que a gente chama de propaganda eleitoral antecipada, que ela se configura quando o pré-candidato pede voto ou indica cargo e ele tem como sanção uma multa apenas. É apenas isso.
Outra coisa, que é o ponto que nós estamos dando maior ênfase, é do abuso de poder econômico e abuso de poder político. Aqui nós estamos diante de uma sanção de inelegibilidade, que é o impedimento a que o candidato validamente concorra ao mandato eletivo e que a prática do ato pode inclusive gerar sua cassação a caso eleito. Esse é um ponto. E aqui pouco importa se o candidato é ou não é conhecido, é ou não é presidente da República, ao contrário, inclusive. Se ele é agente público, como o presidente existe inclusive um conjunto de normas chamado condutas vedadas aos agentes públicos, que visam a limitar a atuação do agente público justamente para que ele não tenha benefícios do seu cargo ou da sua função numa campanha eleitoral. E aqui, Leandro, veja, aqui nós estamos falando de algo que é fundamental. Recursos públicos utilizados em uma escola, ainda que todas as escolas viessem a receber, e você utiliza esses recursos para homenagear um agente público que é o ordenador de despesa, se não direta, mas indiretamente, porque é responsável pelo orçamento, que vai depois se beneficiar da tal homenagem para ele. Homenagem massiva e que pública vai ser utilizada em campanha, vai ser utilizada em redes sociais, vai ser utilizada, portanto, em benefício da sua candidatura. Aí é que está a ilicitude e aqui há o risco concreto, objetivo, sim, da inelegibilidade dele por conta de eventual abuso. Então, esse aqui é o ponto central. Recurso público em benefício privado. Veja, Leandro, inclusive, os partidos políticos, o Novo entrou com a questão da tutela, da questão da propaganda antecipada. Mas os partidos políticos poderiam ir, inclusive, além, ingressando com ação inibitória para impedir o recebimento do recurso ou então a homenagem ao pré-candidato. E deixar que a Justiça Eleitoral decida, já fazendo prova para uma futura ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, pedindo a inelegibilidade. Fato é que o presidente Lula, sim, se colocará em risco objetivamente, porque a própria jurisprudência do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, em casos de grandes eventos de promoção pessoal, no período anterior ao período eleitoral, mas no ano da eleição, tem aplicado inelegibilidade e cassação de mandato. Isso não é novidade na jurisprudência da Justiça Eleitoral. E como nós tivemos, no exemplo que dei do caso do Bolsonaro, o caso do Bolsonaro não era o fato do 7 de setembro. É que uma das acusações era de que o seu evento de campanha beneficiou-se do evento do 7 de setembro que tinha recursos públicos. Portanto, não estamos falando aqui sobre pedido de voto ou não pedido de voto, mas sobre utilização, ainda que indireta, de recursos públicos em benefício privado do candidato. E olha, num campo em que nós temos a necessidade de respeito à moralidade administrativa e ao bom uso dos recursos públicos, convenhamos que no ano eleitoral se fazer uma festividade, um evento massivo em benefício de uma candidatura, no mínimo, é um grande risco eleitoral. No normal da jurisprudência, geraria inelegibilidade e cassação de mandato. Já Imatu tem a finalidade de fazer a fomentação e o patrocínio de eventos culturais e de interesse público. Tem essa finalidade. O desvio de finalidade é justamente o benefício de um agente público em um caso concreto. É adulterar a finalidade do órgão público em favor do agente que é o ordenador de despesa, ou que é aquele que detém o orçamento da União. Então, evidentemente, essa é que é a razão de ser da ilicitude eleitoral, do abuso de poder econômico e político. O segundo aspecto é que o carnaval, ele como festa cultural, você imagina, Leandro, o carnaval tem nos 27 estados da federação. Você imagina o governador do estado começar a financiar carnaval e fazer disso propaganda com base nesse precedente. Você imagina nas eleições municipais, cada município, o prefeito
fazer uma festa no carnaval, levar grandes artistas com recursos públicos, como os muitos municípios fazem, sem a mínima condição, fazendo a promoção pessoal do candidato. Imagine o precedente que este caso do presidente Lula, da escola de samba, poderá abrir neste país, com os abusos que nós já conhecemos de cantores sendo contratados por municípios que não têm nem condição financeira para isso. Nós estaríamos com isso, e a Justiça Eleitoral estará se autorizar e se tratar como licitude, o que claramente é ilícito do ponto de vista eleitoral, claramente é abuso de poder econômico e político, estará dando, na verdade, sinal verde para que nas eleições municipais o abuso de poder político e econômico campeie no Brasil. E quem estiver no mandato eletivo vai gastar o orçamento com gosto, se isso for permitido. A mesma coisa, imagine em Recife, por exemplo, o Galo da Madrugada, a governadora bancar e sair sendo homenageada. Isso, na verdade, transformará o carnaval e festas como essa, como São João, em verdadeiros palanques políticos em benefício do dono do poder, daquele que tem a caneta e o orçamento na mão. É por isso que me parece aí não só um desvio de finalidade, mas uma evidente quebra da impessoalidade e da moralidade que o gestor público deve ter. Ok. Mais uma vez agradeço pela presença, eu agradeço a Marina, a doutora Marina Coelho Araújo, advogada, doutora pela USP e vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, e também Adriano Soares da Costa, advogado e autor do livro Instituições de Direito Eleitoral. Aos senhores, obrigado, viu? Boa noite e até a próxima. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Adriana. Até mais, boa noite. Um abraço. Um abraço em cada um.